Nessa aula nós vamos ver o calor latente, né? Primeiro recordem, você só vai utilizar o cálculo do calor latente, né, quando você tiver uma mudança de estado, que é justamente a definição de calor latente. É aquele necessário para que o objeto mude, um corpo, né, mude de estado. Como nós trabalhamos em colegial com 3 estados da matéria, né, sólido, vou escrever S, líquido, L, e gasoso, G, nós temos que lembrar primeiro o nome das transformações. Então, quando a substância passa um corpo, né, passa do estado sólido para o estado líquido, nós chamamos de fusão. Quando ela passa de líquido para gasoso, nós chamamos genericamente de vaporização, ok? Esses dois processos eu grifei em vermelho porque eles são endotérmicos, quer dizer, isso é química, né? Mas na verdade eles estariam recebendo calor, então o calor seria positivo, para que isso acontecesse. E teria os processos de volta, que seria quando um corpo no estado gasoso passa para o estado líquido, liquefação, né? E quando um corpo no estado líquido passa para o estado sólido, que seria solidificação. Esses dois processos em azul são exotérmicos, né? Então precisaria ter uma perda de calor para acontecer, de calor negativo, ok? Professor, mas e aí? E a sublimação? Sublimação é a passagem do estado sólido diretamente para o gasoso, né? E do gasoso para o sólido será chamado também de sublimação ou ressublimação ou cristalização, né? Mas eu nem coloquei na figura porque raríssimo, né, você ter que calcular a quantidade de calor latente de sublimação, mas o procedimento de qualquer forma é igual. O que vocês têm que perceber é o seguinte: a equação é o famoso Q-mole, né? Q igual a ml, ou Q-moleza, alguns de vocês decoram assim, né? Onde em livros, né, você tem o calor em calorias, a massa em gramas, sempre naquele sistema antigo, né? E aí o calor latente, o L, seria calorias por grama. O que é esse calor latente específico? Vocês confundem muito calor latente Q com calor latente específico L. Calor latente Q é a quantidade de calor que o objeto, o corpo, né, precisa receber para mudar de estado. O calor latente específico é uma característica da substância, quer dizer, cada substância tem um valor de calor latente, né? Por exemplo, para a água, para vaporização, sempre bom lembrar a pressão de um atm, né, uma atmosfera, o calor latente médio seria 540 calorias por grama. O que significa isso? Cada 1 grama de água que você quiser vaporizar, você precisaria estar dando para ela, quer dizer, a água teria que receber, né, 540 calorias. Então, facinho, você não precisaria efetivamente nem da fórmula também. Por quê? Se fossem 10 gramas, seriam 5.400 calorias. É bom lembrar que isso aqui só vale quando a substância, o corpo, já está na temperatura de mudança de estado. No caso do meu exemplo, já que eu fiz vaporização da água, né, seria 100 graus Celsius a 1 atmosfera, tá bom? Então isso aqui é o significado do L, do calor latente específico, né? Bom, rapaziada, quando vocês misturam 2 ou mais corpos, né, em temperaturas diferentes, nós temos o que nós chamamos de probleminha de equilíbrio térmico, tá bom? Então, o segredo é facinho, né? Na verdade, você lê o texto, identifica os corpos que estão sendo misturados, né? E você soma os calores, calor do leite, no caso, mais calor do café, igual a zero. Tá? Igualando a zero sempre, né? E principalmente verificando se não ocorre mudança de estado. Quando você tem mudança de estado em alguma das substâncias, o procedimento pode ser um pouquinho diferente, ok? Então, como exemplo, vou fazer esse probleminha da Federal do Paraná de 2010, né? Eu vou ler o texto rapidinho, mas eu já tirei os dados aqui para vocês. Numa garrafa térmica, a 100 gramas de leite, a temperatura de 90 graus Celsius. Nessa garrafa são adicionados 20 gramas de café solúvel, a temperatura de 20 graus Celsius. Calor específico sensível do café vale 0,5 calorias por grama grau Celsius, né? E o do leite vale 0,6 também calorias por gramas grau Celsius. A temperatura final do café com leite, né, vale quanto? Tratava-se de um teste, né? Mas eu vou colocar aqui na forma escrita. Então, na verdade, se você identificar que você está misturando leite mais café sem haver mudança de estado,
você vai somar o calor do leite mais o calor do café igualar a zero. Sempre lembrando que isso aqui expressa conservação de energia, né? Como nós não temos mudança de estado, né? Nós vamos trabalhar com calor sensível, Mc ΔT. A gente faz isso para o leite e aí soma com Mc ΔT. A gente faz a mesma coisa para o café, né? Mc ΔT aqui, e iguala, chamar o café de C, iguala a zero, tá bom? O mais importante aqui, você verificar se todas as unidades combinam com a unidade do calor específico sensível, tá? Então nós temos calor específico sensível em calorias por grama e graus Celsius. Significa que a massa tem que estar em gramas e a temperatura em graus Celsius, que é o caso, né? Então posso substituir, sem preocupação, né? Na ordem certa, cuidado, né? Então, massa do leite, sem misturar leite com café. Massa do leite, 100 gramas, vezes calor sensível do leite, 0,6, escrever 6 décimos, né? Vezes, cuidado aqui, né? Variação de temperatura é temperatura final, que é a nossa pergunta no caso, vou chamar de X, menos a temperatura inicial do leite, que é 90. Fecha parênteses. Agora eu vou repetir o procedimento para o café, né? Massa do café, 20 gramas, vezes Czinho do café, 0,5. Vou colocar 5 décimos, né? Vezes, abre parênteses, ΔT do café, temperatura final do café e a do leite, né? São iguais, essa é a ideia de equilíbrio térmico, menos temperatura inicial do café, que é 20 graus. Fecha parênteses, iguala isso aqui a zero. Então vamos prosseguir. Lembrar que você vai cancelar esse zero aqui com esse. Você jamais mexe no que está dentro do parênteses, né? E esse zero com esse. Então fora do parênteses vai sobrar 60 aqui e 10 aqui. Como é que ficaria? Bom, eu limpei tudo aquilo lá, né? Então sobraram dois termos aqui. Isso aqui é um termo, isso aqui é outro. Toda vez que acontece isso, vou jogar um dos dois para o outro lado do sinal de igual, né? Na verdade, tanto faz quem. Então, vou passar o segundo termo para lá, manter esse aqui do lado esquerdo, né? Então, ficaria igual a menos, muita atenção aí, né? Muda de sinal, 10 vezes x menos 20. Ok? Que eu vou poder continuar cancelando. Então, na sequência, né? Sempre respeitando, não mexendo aqui dentro do parênteses, né? Do lado de fora, eu posso cancelar um zero. E eu cheguei naquela situação de novo. Sobrou o número 1, sinal de que a simplificação não vai além, né? Então vou fazer a propriedade distributiva aqui. Vou multiplicar os dois números dentro do parênteses, né? Então ficaria 6x menos 6 vezes 9, 54, né? Então 540, não vai esquecer o zero aí, igual menos 1x. E aí menos 1 vezes menos 20, menos com menos é mais, né? Mais 20. Você vai escolher um lado para jogar o x, por exemplo. Se eu passar o menos 1x para lá, ele vai somando, eu vou obter 7x. Isso igual, só que eu tenho que passar o 540 positivo para a direita somando. Com 20 do lado de lá, 560. 56 por 7 é 8, né? Então 560 por 7, 80 graus Celsius seria a temperatura final de equilíbrio térmico. Durante as aulas, invariavelmente algum aluno pergunta, né, se a temperatura final tem alguma coisa a ver com a temperatura média. E se nesse caso a temperatura média seria a média das temperaturas. É claro que a princípio a resposta é não, né, que você já tem vivência com isso. Por exemplo, na cinemática, né, velocidade média não é a média das velocidades, a não ser em casos bem específicos que a gente já comentou, um pelo menos, né? Mas tem outros mais para frente, né? Então você tem uma postura de não assumir que os valores, em física pelo menos, os valores médios seriam a média dos valores, né? Aqui também não é muito legal, mas eu vou dar um exemplo utilizando água
principalmente também porque no vestibular da FUVEST, né, o material mais utilizado em questões de termo, né, seria a água mesmo, tá? Então a situação é a seguinte: nós vamos pegar água fria e água quente, misturar os dois no recipiente adiabático, quer dizer, eu não preciso me preocupar com a troca de calor com esse recipiente, né? A água fria, a temperatura inicial de 5 graus, e a água quente, temperatura inicial de 45 graus. Calor específico sensível, não importa se a água está fria ou está quente, né? Enquanto ela for líquida, enquanto ela for água, a pressão de 1 atm, calor específico seria 1 caloria por grama grau Celsius, né? A massa da água fria, 20 gramas, e a massa de água quente, 40 gramas. Vamos resolver o primeiro probleminha, né? Depois eu vou fazer uma suposição aí. Então, mc ΔT para água fria mais mc ΔT para água quente, isso igual a zero. As unidades estão corretas, né? Vamos lá. 20 seria a massa de água fria, Czinho vale 1, ΔT, novamente a temperatura final é a pergunta, vamos chamar de x, menos temperatura inicial seria 5 para água fria. Fecha parênteses, repete o procedimento para água quente. Então a massa de água quente seria 40 gramas, né? Czinho continua valendo 1. Abre parênteses, temperatura final, x menos a temperatura inicial da água quente, que seria 45. Aqui eu abri um parênteses a mais por engano, vou fechar aqui. Isso igual a zero. Ok? Então vou fazer o mesmo procedimento anterior. Vou passar um dos termos para o lado direito do sinal de igual, né? Manter esse aqui. Então, isso aqui é igual a menos 40 x menos 45. Tá bom? Olha, aqui eu não precisaria nem cancelar o zero, eu posso simplificar os dois por 20, né? Aqui sobraria 1, aqui sobraria menos 2. Tá? Vou fazer a distributiva então, só do lado direito. Então do lado esquerdo fica x menos 5, abandono o parênteses, né? E aqui ficaria menos 2x, devagar, né? Quando eu for fazer a distributiva no segundo termo, menos com menos fica mais 2 vezes 45, 90. Vou juntar as letras de um lado, passo 2x somando para a esquerda, né? Ficaria 3x. Isso igual, passo 5 somando com 90, 95. Então x seria aproximadamente, né? 30, vou colocar 32, preguiça de fazer conta, tá? Graus Celsius aí. Mas já dá para você perceber o quê? Que logo de cara, a temperatura média, para quem gosta de pensar temperatura de equilíbrio desse jeito, né, não seria a média das temperaturas. Por quê? Se eu tirasse a média das temperaturas, tirar a média, né, somar, dividir por 2, ficaria 5 mais 45, 50, por 2, 25. Isso seria a temperatura média, né? E está muito longe da temperatura final de equilíbrio térmico, né? Então, acho que a pergunta que vocês gostariam de fazer é a seguinte, né? Existe alguma situação em que a temperatura final de equilíbrio seria a média das temperaturas? Sim. Tá? Incrível que pareça, acontece em vestibular, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos apagar só aqui, ó. Vamos mudar essa massa aqui. Eita, servicinho de porco, né? Lastimável. Apagar isso aqui. Apagar direitinho. E vamos trocar a massa de água quente, né, pela mesma massa de água fria. O que nós teremos agora? Agora, vamos separar direitinho aqui, né? Eu tenho água e água, massas iguais, calor específico sensível igual, né? Apenas as temperaturas diferentes. Então, na verdade, se você disser que a temperatura final seria a média simplesmente das temperaturas, estaria errado, né? Mas se você disser que é uma média tipo ponderada, aí estaria certo, né? Por quê? Aqui, esse C era incomum, mas as massas sendo diferentes, né, cada termo tinha um peso diferente. É como quando você calcula a nota final do ano no colégio, né, os bimestres têm pesos diferentes. Né? Na hora que eu mudei a massa para ficar igual, é como se cada bimestre tivesse o mesmo peso. Né? Então aqui nós teríamos o mesmo peso
para a massa, mesmo peso para o calor específico sensível. Então, nesse caso, a temperatura final seria mesmo a média das temperaturas iniciais. Vamos demonstrar isso aí. Só que aqui, para não perder tempo, eu já vou direto na formulinha, né? Ficaria 20 M 1C delta T, né? Seria X, temperatura final, menos a inicial, que é 5. Então, fiz MC delta T para água fria. E agora eu faço a mesma coisa para água quente. Massa 20 vezes Czinho que vale 1, vezes delta T, temperatura final, comum para os dois, né? X menos 45. Isso igual a zero. Tá bom? E apesar de parecer, né, não é tão raro acontecer isso aqui em vestibular. Se a massa for igual e o calor específico sensível também, você pode simplesmente tirar a média das temperaturas. Vamos acabar aqui, ó. Ficaria 20x menos 5. Vou levar o segundo termo para o lado direito, sinal de igual, levando a negativo, né? Menos 20, x menos 45. Aí você cancela o 20, cuidado que sobra o menos 1 do lado direito, né? Aqui fica simplesmente x menos 5. Do lado direito ficaria menos 1x menos x, menos daria mais 45. Vou passar o menos x somando para lá, ficaria 2x igual, e eu passo 5 somando para cá. 45 mais 5. Né? Vou só passar o 2 dividindo. Professor, por que você já não somou o 45 com 5? Só para ficar bem evidente isso aqui, ó, né? Eu tinha dito que se a massa fosse igual e você tivesse a mesma substância, né? Aí somente nesse caso a temperatura final de equilíbrio seria a média das temperaturas iniciais. E ó, essa penúltima conta demonstra justamente isso, né? X seria a temperatura final de equilíbrio, que eu falei que seria a média das temperaturas. E o que é isso aqui? Estou somando e dividindo por 2. Quer dizer, estou tirando a média das temperaturas iniciais, né? Então, nesse caso e somente nesse caso, eu teria a temperatura final sendo a média das temperaturas iniciais, né? Quando eu tiver mesma substância, os dois, e mesma massa também, né? Aí você pode estar fazendo isso aí, ok?